Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de alinhar cada vez mais a sua intuição através da arte da cartomancia. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Caso você queira agendar uma leitura particular comigo, é só ir lá no meu site, evamessages.com, ou lá no Instagram, o @evamessages. Agora tem um botãozinho que leva direto ao meu WhatsApp. Aqui temos uma leitura coletiva, então é necessário que você use do seu discernimento, da sua intuição, para filtrar da mensagem escolhida ou das mensagens escolhidas aquilo que de fato serve ao seu momento, à sua história e te ajuda a tomar as melhores decisões em seu benefício, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com o nosso oráculo das bruxas. Eu estava com saudade deles, dos oráculos e também das bruxas. Temos o caminho branco, o caminho vermelho e o caminho negro hoje, as três mensagens, orientadas pelas anciãs, nossas corujinhas aqui da minha tradição, que vão me ajudar a canalizar mensagens para vocês. Trazer uma novidade bacana. Nossa área de membros essa semana vai ser renovada daqui a pouco. Ainda essa semana vai ter um vídeo de apresentação em que eu vou explicar como vai funcionar, mas essa área de membros ela vai servir a um propósito muito específico, que será o dos oráculos das anciãs, oráculos abertos, em que a gente vai pedir a Anima Mundi que oriente, instrua a orientação aí que virá através das cartas, um tarô específico para essa comunicação, para que a gente possa se aproximar desse feminino sagrado, a grande deusa criatrix do universo e das suas mensagens, através da tocha iluminadora de Anima Mundi, também conhecida por aí como Hecate, né? Bom, e aqui seguimos, como sempre, com uma mensagem para cada um dos três caminhos da bruxaria, da magia. Aqui a gente orienta especialmente quem se considera e vivencia o caminho de bruxo, bruxa, mago, maga, xamã, médium de terreiro. Todo mundo que identifica o seu sagrado numa relação com a natureza e com a consciência é muito, muito bem-vinda aqui a receber orientações para a vida de forma geral, né? Então vamos lá, vamos ver quais vão ser as cartas que vão dizer para nós do início de cada leitura. Depois a gente vai usar oráculos e também tarô. Vamos ver qual será primeiro a carta do caminho branco. Qual será? Carta do caminho branco. Essa aqui. Você já sabe qual é, porque afinal você veio aí da thumb, né? Deixei lá na imagem do vídeo quais são as cartas que inauguram nossas leituras, nossas três mensagens. Qual é a carta do caminho vermelho? Vamos ver. Inspire e expira profundamente enquanto eu embaralho aqui, escolho as cartas, posicione-se da forma mais confortável e silenciosa que for possível aí no seu momento. Temos aqui já a nossa carta que inaugura e inicia o caminho vermelho, o oráculo do caminho vermelho. E agora do caminho negro. Lembrando que o cristal do caminho branco diz de um caminho mais yang, masculino, iluminador da consciência. O caminho vermelho tende a falar de um caminho da vitalidade, caminho sanguíneo, né? O caminho do desejo e da realização, que pede vitalidade. E aqui o caminho negro, que nada tem a ver com magia negra, né? Magia branca, né? Não nessa forma como em geral as pessoas falam. Aqui a gente vai falar de temas mais né? Da energia mais feminina, do caminho da sombra, do inconsciente, o caminho do semiconsciente também. Introspecção, expansão e vitalidade. Acho que são três palavras que dizem muito bem desses três caminhos. Quem é da bruxaria e da magia, né, já tem com certeza alguma visão dessas três cores. Elas são muito, muito simbólicas e mágicas. Bom, caminho branco vai falar do que hoje? Olha, vamos falar de lugares sagrados. Locais sagrados. E o tema inicial é intensificação. Então, se você se sentiu atraído por essa carta, devem haver mensagens aqui para você.
O caminho vermelho vai ser sobre a mãe. Uau! Sensação de preenchimento. A mãe. Completude, talvez, né? Se você se sentiu atraído por essa carta, atraído, devem haver mensagens para você no caminho 2. E no caminho 3, o caminho negro, temos a donzela. Olha, inocência. A inocência da donzela no caminho negro. Se você se sentiu atraída, atraído por essa mensagem, por essa carta, e pela mensagem que ela inaugura, então seu caminho é o caminho negro hoje, tá bom? Fique à vontade para escolher ouvir 1, 2 ou até as 3 mensagens, sempre filtrando com seu discernimento, exercitando a sua intuição para perceber o que de fato serve a você nessa leitura coletiva, ok? Vou começar as leituras, hoje eu vou usar oráculos, vou usar o oráculo da lua, vou usar também o oráculo da estação em que a gente está. A gente está no período pós-Soen, né, ou Samhain, esse que é o sábado em que o véu entre os vivos e os mortos, em que os planos astrais e materiais fica mais fino. Vou usar ele também. Vou usar também o oráculo dos animais, Animal Spirit, da Kim Krans, gosto muito dele. Olha que bonito. E por último a gente vai usar, é claro, o tarô para esclarecimentos. Vou mostrar para vocês a caixinha, eu gosto muito desse tarô também. Também é da Kim Krans, o tarô do selvagem desconhecido, tá bom? Então vamos lá, temos muito o que fazer. Se você já escolheu sua mensagem, pode vir aqui aos capítulos do vídeo e ir direto para ela. A gente se vê lá. Olá, você que escolheu hoje receber uma mensagem do caminho branco da magia, inspirado pelo quartzo transparente e por essa carta do oráculo das bruxas. Nós temos lugares sagrados, intensificação, ok? E aí eu já começo sendo inspirada pelas anciãs a te dizer que nunca subestime a importância do lugar exato, o tempo e espaço mais propícios para realizar alguma coisa. Não é porque a gente quer que algo aconteça que isso vai acontecer, independente do lugar onde a gente esteja, do momento, né, mais propício ou não. O lugar sagrado é aquele lugar perfeito para que se dê em situações e desenvolvimentos sagrados, né? Mas não só. O melhor lugar para estudar talvez seja uma escola ou uma biblioteca, né? E não fazer tudo dentro de casa. Acho que a gente vive um momento em que essa coisa do lugar mais adequado para fazer determinadas coisas pode parecer uma coisa meio ultrapassada, né? Mas uma biblioteca, uma sala de estudos, enfim, tem uma energia mais propícia, né, para o silêncio e para a concentração, para estudar. Estou dando esse exemplo, mas pode considerar aí qualquer outro exemplo que tenha mais a ver com o seu momento. Intensificar, né? Qual é a função de um lugar que foi sagrado, consagrado a uma determinada atividade? Intensificar ali as possibilidades de que dê certo aquele tipo de atividade. Então, é melhor fazer comida na cozinha, né? Ali tudo está apropriado, organizado, preparado para intensificar a potência da cozinheira, do cozinheiro. Adapte aí a mensagem ao seu momento e à sua situação, mas vamos ver. Isso é só o início. Talvez aqui tenha um chamado também para você estabelecer um lugar sagrado, cuidar do seu lugar sagrado, né? Eu entendo que muita gente que chega aqui já tem uma vivência espiritual acontecendo. Então, como é que anda aí o cuidado, né? Com seu altar, com a sua frequência ao templo, à igreja, sei lá, o lugar que você frequenta para desenvolver a sua espiritualidade, para vivenciar aí o sagrado, mas também em situações do cotidiano, né? Nunca subestime a importância do lugar exato para que algo tenha mais chances de ter sucesso, o lugar correto. Colocar as coisas em seu lugar, tá me vindo aqui também. Tudo tem seu lugar, e quando as coisas estão em seu lugar, elas têm seu potencial intensificado, elas funcionam melhor. E você também, né? Tem
Vamos aqui. Um novo começo está surgindo, olha, lua nova. No lugar exato, algo novo surge. No lugar correto, no lugar sagrado, consagrado para aquilo, algo novo surge. Que interessante, hein? Pode ter gente aqui indo a novos templos também, vivenciando indo a novos lugares e assim se percebendo intensificada. As anciãs me fazem lembrar que algo que eu li há muito tempo sobre a gente, as nossas almas, elas têm lugares no mundo em que elas se sentem mais elas mesmas, que favorecem, né? O habitat natural. É muito comum a gente pensar, é muito fácil, eu acho, a gente pensar que uma plantinha, né, que as bruxas e bruxos e magos herbologistas aí sabem do que eu tô falando, cada plantinha se dá melhor num determinado ambiente. Tem um ambiente que é mais consagrado a elas, né? Sagrado à melhor experiência daquela plantinha. Então tem planta que tem saúde e vive bem na sombra, tem aquelas que não, tem que ser no sol, tem aquelas que mais ou menos. Já pensou que a gente é assim também? Existem lugares em que a gente sente que a nossa energia se intensifica, a gente se sente mais a gente mesma, e lugares que debilitam a nossa energia. Não necessariamente porque o lugar é ruim. Pode ter gente aí pensando, nossa, eu tenho ido a tal lugar, eu tenho me sentido mal, ou, né, menos vitalizada em algum lugar. Não necessariamente o lugar é ruim, mas ele pode simplesmente não ser adequado a você, à sua energia. Em lugar de intensificar a sua energia, ele pode diminuí-la, né? Ah, entendi. As anciãs estão te chamando para observar com cuidado que lugares são sagrados para você, são bons, né? Para desenvolver o seu eu mais autêntico, os seus poderes, seus dons e talentos, e começar de novo nesses lugares. Começar um novo ciclo nesses lugares. Tem gente de mudança aí, mudando de trabalho, de ambiente de trabalho ou familiar, será? Vou ver aqui com o oráculo das bruxas do Soen. Essa é uma semana interessante para quem já está ensaiando há um tempo começar algo num novo lugar ou finalizar, né? A lua nova também tem um quê de finalização para poder começar algo novo. Então, definitivamente parar de frequentar algum lugar ou definitivamente fazer uma limpezas e purificações no templo para que ele intensifique melhor suas intenções, aquilo que se realiza lá. Cuidar do ambiente em que você tem estado, tá? E finalizar ciclos para abrir novos. É isso que tem principalmente aqui nessa mensagem. Mensagem Yang, né? É hora de tomar atitude, ação nesse sentido. Vamos ver. Temos aqui o altar, gente. Primeira coisa a fazer para quem está aqui é limpe o seu altar, cuide do seu altar. Ou então, eu não tenho um altar, estava pensando em criar um altar, um assentamento, ou assentamento não se cria, né? Perdão, assentamento é pedido por entidades aí, a gente não faz da cabeça da gente. Isso falando especificamente para quem é de Umbanda, Quimbanda, religiões de matrizes africanas, né? Que tem esse conceito. Mas se você há um tempo está pensando em criar um lugar sagrado, dedicar um espaço da sua casa ao sagrado, agora é a hora, tá? Melhor momento para fazer isso é agora. Isso vai intensificar muito a sua prática espiritual, a sua conexão com guias e mestres, com a sua melhor versão, a versão, né, mais próxima do seu eu superior aí. Se a sua espiritualidade ela é mais ampla, não está associada a uma religião, nada do tipo. Ou, né, acho difícil, mas se você é agnóstico, ateu, né, não está vivenciando nada espiritual nesse sentido, esotérico, aqui tem um chamado para você colocar cada coisa em seu lugar. Tem o lugar da casa onde você come, o lugar onde você estuda, tem o lugar onde você trabalha, organize seu escritório, organize-se. Isso vai intensificar a sua capacidade de atuação no mundo. Uma nova etapa, de novo, né? O morcego, ele também tem uma energia de finalização de ciclo para começar um novo.
Invoque o poder. Não tenha medo do que está escondido. Tem uma mudança inevitável para acontecer. Já está acontecendo, tá? Talvez há pessoas aí que tenham medo de fazer algum altar, de criar um lugar sagrado em casa, não tenham medo, ou de fazer mudanças, né? Tem gente que uma vez que faz um altar, tenho medo de desfazê-lo. Tudo que é feito com respeito, dizem as anciãs, é bem recebido por consciências, por divindades, por entidades que realmente estão a serviço do bem maior, sabe? Então, haja com respeito. E mesmo as que não estão. Interessante falar isso aqui, mas respeito é bem recebido em todo lugar, sabe? Então, se você constitui um altar com respeito e agora percebe que ele não serve mais aos seus objetivos, você o desfaz com o mesmo respeito. É melhor do que ir abandonando um lugar sagrado que você constitui na sua casa, sabe? Um altarzinho, um lugar de meditação. Perceba se os seus ambientes sagrados, templos, né, dentro da sua casa e fora, estão servindo ao seu bem ou não, e se estão, permaneça cuidando deles, e se não, finalize, sem medo. Qualquer espiritualidade que gere medo em você, talvez não seja o melhor lugar para você estar, né? Talvez isso por si só seja um indicador. Vamos ver. Os ancestrais, altar dos ancestrais. Olha, quem aí tem o Boveda, né, que é o altar para os ancestrais, eu já ensinei inclusive a fazê-lo aqui. Um altar simples em que você honra quem veio antes de você, ou guias e mestres também, né, aqueles que estão aí na sua família espiritual. Se você tem um altar em que cuida dos ancestrais, primeiro que é um altar que tem intensificado muito a sua... tem favorecido novos começos. Para alguns aqui, especificamente para quem tem um altar ancestral, seus ancestrais dizem que esse altar tem feito muito bem para intensificar e abrir novos caminhos para você. Intensificar sua ação no mundo, aumentar sua potência, seus dons e talentos ficarem mais visíveis. E abrir novos começos. Se você pediu algo a seus ancestrais, eles estão mostrando aqui que estão atuando, tá? Em seu benefício. Mas é engraçado, tem algo de medo, né? Eles pedindo para você não ter medo, ou medo das mudanças que virão com o seu pedido sendo realizado, ou medo deles, né? Tem gente aí com medo, atua dentro de uma espiritualidade, faz o Boveda, mas tem medo. Não tenha, viu? E se tiver, não faça. Não faça. A energia do medo não é a melhor para se aproximar da espiritualidade, né? Então, às vezes, a gente teve uma educação super cristã ou católica, e talvez o melhor lugar para a gente ficar seja lá mesmo, onde a gente não tem medo, onde a gente, de fato, sente algum acolhimento, né? Bruxaria para quem sente um chamado e vai, sem tanto medo, tá? O medo, atenção aqui, né? Medo existe, né? Pra gente também não se colocar em situações de perigo, mas especialmente em se tratando de altares e lugares sagrados, o medo por si só pode já ser um indicador de que aquele lugar não é para você, de que aquela forma... tá tudo invertido, então não vou considerar. Aquela forma de espiritualidade não é tanto a sua praia, e tudo bem. Ok, Nightingale, cante a sua voz. Um conselho claro aqui das anciãs para você esperar o lugar exato para falar de alguma coisa. O lugar perfeito, o lugar sagrado àquilo. Vou dar um exemplo bobo, mas sei lá, eu quero pedir um aumento ao meu chefe, eu não vou fazer isso na hora do almoço dele no restaurante. Né? Vou buscar um momento, lugar apropriado para fazer isso. Isso está vindo desde a primeira frase, né? Não subestime a importância do lugar exato
do lugar propício para realizar alguma determinada mudança na sua vida, um novo início. E aqui bem ao centro, os ancestrais dizendo que estão te ajudando nessas mudanças, nessas renovações. Vocês estão renovando algo na vida, hein? Sim, deixa aí nos comentários se quiserem. Isso é interessante saber. Do escondidinho, né, da escuridão, o morcego fica escondidinho ao longo do dia. Da escuridão, das sombras, está vindo uma mudança aí para você. Especialmente para quem andou pedindo no altar dos ancestrais ou pedindo, né, aos guias e mestres para ajudarem, fez oferendas, novenas, orações. A capa ali, tá vendo? Alguém escondido, uma espécie de sacerdote vindo do templo. Olha, tem algo bem bacana para chegar aí para vocês. Uma oportunidade de você colocar sua voz no mundo. Deixa eu ver isso. Outros animais de poder aqui associados a essa mensagem. Ah, é trabalho. Acredito que são oportunidades de trabalho, de ocupar um lugar central, sabe? Ocupar um lugar central, um posto de comando, algo assim. E o tempo todo aqui fica assim, existe o tempo e o lugar exato para tudo. Ah, tá, essa sensação de medo aqui, ok. Seus ancestrais estão trazendo um conselho de que para que você medite, faça orações, concentrações no seu espaço sagrado, com mais frequência, e que se você está sentindo muito medo ou receio de fazer alguma coisa, é porque provavelmente não é o momento exato, o momento mais propício para fazer isso. É como se o medo estivesse te comunicando, sabe? Uma espécie de comunicação da sua intuição de que não é a hora. É isso, uau! Você vai saber, você vai, no momento certo, de se posicionar ou de falar algo, de aproveitar uma oportunidade que virá, você vai saber, você não vai ter dúvidas. Olha, a Chita está correndo em direção ao objetivo dela, não há nenhuma dúvida aqui, ou medo. Chakras inferiores, né? Chakra básico, esplênico, plexo solar, olha as cores. Vermelho, laranja, amarelo, estão em expansão. Não estão retraídos, né? Eles se retraem quando a gente está com medo. Um novo começo está surgindo. Algum frio na barriga quando a gente vai começar algo novo é esperado. Porém, aquele medo que paralisa e te impede de agir é a indicação da intuição de que não está na hora de fazer o movimento que vai te levar em direção a essa mudança. Percebe a diferença? É diferente. Um friozinho na barriga, essa Chita pode até estar com um friozinho na barriga, mas ela não tem dúvidas, ela sabe que está indo em direção ao caminho que é para ser. Uma conversa importante, tem algo aqui para acontecer para vocês. Daqui a pouco a gente vai tirar o tarô. Talvez fique mais claro, mas é isso. No momento exato, no lugar exato, você vai sentir intensificada, ok? Intensificação. Você vai sentir intensificada a sua energia. É isso mesmo. E vai fazer o que deve ser feito. Porque o seu altar, você tem esse altar e os ancestrais aqui, você tem apoio, tem atrás de você tem uma equipe, né? Seus espíritos, seu anjo da guarda, seus guias e mestres, seus ancestrais, enfim, para cada um é algo, né? É uma leitura coletiva, mas você não está só. Tem, mesmo, né, na escuridão da lua nova, que prenuncia um novo início, né? Daqui a pouco uma nova luz vai vir aqui na lua. Mesmo na escuridão, né, de um momento agora em que ainda está sendo gestado esse novo início, você não está só. E daqui a pouco virá a oportunidade perfeita de você falar, se expressar, talvez até para um grupo de pessoas, falar o que você pensa ou se posicionar frente a um grupo, uma entrevista de emprego, para um chefe, para uma... Tem muito aqui energia profissional, de oportunidade profissional à vista, sabe? Financeira também, né? Profissional financeira.
Aguarde o momento exato. Aprenda a distinguir o medo, que é só um friozinho na barriga, né? Típico de a gente percebendo que, não, a partir de quando eu falar isso, quando eu fizer isso, naquele lugar exato, né? Naquele momento, algo vai mudar. Né? Natural que dê um friozinho na barriga. Ele é diferente daquele medo paralisante que você sente quando, por mais que você sabe que esse novo momento virá, mas ainda não está na hora. Ainda não está na hora. Ou no lugar apropriado para fazer o seu próximo movimento. Energia aqui de jogo de xadrez, né? Aguarde. O seu próprio campo te indica, seus ancestrais estão usando o seu próprio campo, a coragem versus o medo, para te ajudar a saber o momento exato. Tá bom? Deixa eu entender melhor. Vamos finalizar aqui com algumas cartas de tarô. Muito interessante. Muito interessante. Muito bem orientadas vocês aqui, tá? Vocês não estão sós aí. Seja que empreendimento for, isso que vocês estão abrindo caminho aí na vida de vocês, especialmente profissional e financeiro, novas oportunidades. Isso pode ser também mudança de casa, venda de imóveis. O momento exato tá vindo. Mudanças na família, conversas, né, que vão mudar os rumos. Muito apoio espiritual. Você não perde por buscar todo dia ou com alguma frequência aí, se recolher a um lugar sagrado para você e deixar vir, né, a voz de Deus, anjos da guarda, guias. Ó, já temos aqui Rainha de Ouros na mesa, o Sol, uau! Ganhos, estabilidade, ela é a rainha da própria casa, do próprio templo, do próprio lar. É, o momento exato, é isso, gente, não tem muito mais o que dizer, não. Né, olha só, o momento exato para que a clareza, a razão, a oportunidade, a verdade seja posta. E o diabo lá no fundo, né? Qual que é a pulsão? A pulsão interna que precisa ser dominada, né? É o próprio diabo. A tentativa de manipular um contexto. Ah, não, mas eu quero. Ah, independente do momento exato, do lugar exato, do momento certo para falar, para abordar teu assunto, né? Para agir. Ah, eu quero é agora. Eu tô cansada de esperar. E aí vai lá e age. Cuidado, não faça isso, né? Essa tentativa de você, ao invés de fluir junto com os acontecimentos, encontrando o melhor momento, o melhor lugar, você querer fazer do seu jeito, no seu momento, né? Querer controlar as coisas. Tá? Não faça isso. Não é hora disso. É hora de... Nossa, a Rainha de Ouros é um ganho mesmo, tá? Aumento de ganhos financeiros, a capacidade... Vem vindo aí um momento em que você vai se sentir mais seguro, segura na própria pele, dando conta das suas finanças, de nutrir-se e de nutrir quem você ama, prover segurança, prover beleza, harmonia. É a dona do lar essa aqui, né? Ela tem segurança, uma segurança cândida, tá vendo? Calma, tranquila, pacífica. É isso que tá te aguardando aí, é a partir desse lugar que você vai agir. Ok? Tem momento exato. Para tudo tem a hora exata. Tem que estar com os ouvidos, me chamaram a atenção aqui os ouvidos, né? Com os ouvidos abertos para escutar, para perceber. Por isso, recolher-se ao seu templo sagrado, sabe? Para que você a prática da meditação, a prática da oração, né, dos mantras e qualquer outra prática aí que leve a um centramento, a uma presença grande, são fundamentais para você nesse momento, tá? Para que você reconheça no ambiente, nas relações, esse tal desse momento exato de fazer valer, de falar, de se colocar, de fazer um movimento, de investir em algo. Interessante. Muito interessante. Você é o lugar sagrado também, percebe?
banhos e purificações, chás, tudo aquilo que você usa para se purificar, para estar mais você, né? Nós somos um campo sempre em relação com o mundo e com as pessoas. Né? O diabo ele fala do poder, ele fala da manipulação, desse mundo em que a gente está em constante interação e um querendo dominar o outro de alguma forma. É a gente muito voltado para fora, né? Para as relações, para o outro. Como é que eu faço para manipular, mexer os pauzinhos para chegar onde eu quero chegar? E a postura, né, que o caminho branco aqui está te estimulando a ter nesse momento para chegar onde você quer chegar é diferente. É você ficar aí no seu centro, centrado aqui. O sol tá me lembrando muito a chama do cardíaco, do coração, sabe? Por mais que seja vermelho aqui, né, tons quentes. Pode ser o centro do plexo solar também, né? Você voltando-se para si. Vou dar um exemplo aqui. Um comerciante pode basear sua estratégia de venda, né, basicamente em 2 vetores, assim. Ou ele vai oferecer, ou ele vai ficar investigando os clientes para saber o que os clientes querem, e aí ele vai lá e vai vender exatamente o que os clientes querem. Isso é uma estratégia. Outra estratégia, que tem mais a ver com o que você está sendo chamado até agora, é a estratégia em que ele foca em si. O que eu tenho de melhor? O que eu ofereço com mais perfeição aos meus clientes? O que eu gosto de vender? E aí eu vou vender bem, porque eu vou saber falar bem desse produto. O que eu gosto de ofertar em termos da minha força, da minha capacidade de atuar no mundo? E aí, porque eu gosto, eu vou ofertar com muito mais gosto, muito mais gozo. E aí eu vou brilhar, e aí vai ser, né, exato. Vou ter exatamente o que eu quero, vão me valorizar, porque eu ofereço de bom grado, ofereço no meu maior potencial. Não que a outra estratégia seja errada ou ruim, só não é a melhor para o seu momento aqui, de acordo com o oráculo do caminho branco, tá? Recolha-se ao seu lugar sagrado, você é sagrado, sagrada. As suas formas de falar, de agir, se elas correspondem a uma verdade interna sua, elas saem com mais força, com mais intensificadas. E atingem o ponto exato, o local exato que você quer que elas atinjam. Outro exemplo. Encontrei o momento exato que quero pedir um aumento para o chefe, para a chefa. Ela está ali, agora é o momento, ela está ali onde eu queria que ela estivesse, mas eu hoje não estou me sentindo tão legal, tão autoconfiante. Então deixa para outro dia, por mais que pareça o momento melhor, o momento exato, né, externamente, mas ele precisa coincidir com você se sentindo, ó, poderosa, poderoso. Capaz de ativar todos os seus sentidos para perceber aquela situação como um jogo de xadrez mesmo. Quem joga xadrez aí vai me entender, ou qualquer jogo de estratégia. Ok? Bom, algo novo chegando mesmo, tá? Algo novo, surpreendente, vindo rápido em sua direção, me parece. E é muito bom que você esteja, que esse momento bacana de oportunidade te encontre atenta, atento, presente, pacífica, mas ao mesmo tempo atenta, atento. Em seu lugar, no seu sagrado lugar, tá bom? Essa era a mensagem para o Caminho Branco. Espero que tenha feito sentido aí para você. Se sim ou se não, pode deixar aí nos comentários. Não costumo pedir isso, né? Mas se você sentir que vale a pena, se gostou mesmo do meu trabalho, curta, comente, compartilhe, tá bom? A gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem do caminho vermelho da magia, o caminho sanguíneo, representado aqui pela Ágata de Fogo. Para receber um oráculo das anciãs, temos aqui também a carta da mãe, talvez ela tenha chamado a sua atenção. A carta do preenchimento, né? Fulfillment, sentir-se preenchida, completa, nada me falta. Olha a paz dessa mulher nesse ambiente, né? Temos um rio, me parece, lá no fundo. Ela debaixo de um salgueiro, cujas folhas caem ao chão. Interessante, me lembraram aqui uma carta do oráculo de Kuan Yin, a deusa da compaixão, da misericórdia.
A carta acho que o nome dela é o salgueiro cujas folhas descem ao chão. É uma carta que fala de proteção, né? Imagina que essas folhas estão aqui criando uma espécie de uma ocazinha, né? Uma proteção para ela. E de fato é uma mulher que está plena, nutrindo algo, gestando algo que é muito caro a ela, muito amado, muito amada. Pode ser um neném, né? Uma carta de fertilidade, mas também de criatividade, de alguém que está gestando alguma coisa, né? Pode ser um projeto, pode ser um novo caminho na vida, pode ser a si mesma, uma nova versão de si. Gestando com paciência lá, aguardando os ciclos lunares, o tempo passar. Trabalhando pacientemente. É um trabalho que é oculto, né? O corpo todo dela está se movimentando demais para nutrir e cuidar desse neném, fazê-lo crescer. Mas esse trabalho é quase que imperceptível para nós aqui fora, né? A gente só vê a barriga crescendo. Será que você está aí dedicado, dedicada? Tem algo crescendo nas suas profundezas? A que você está se dedicando e nem todo mundo ou quase ninguém fora está percebendo? Talvez nem a sua consciência está percebendo. Mas aqui eu acho que não, acho que você sabe. Afinal é o caminho vermelho, né? Não é o caminho negro. Esse é o caminho em que a gente dá o sangue por algo, a gente está vitalizando alguma coisa na nossa vida. O conselho é sobre isso aqui no oráculo do caminho vermelho. Então aqui é para quem tá, mensagem para quem tá dedicado, dedicada. Pacientemente, diligentemente. O que é diligência? Sem preguiça, todo dia um pouquinho, né? Focado, focada na construção de algo e sendo protegida, tá? Protegido nessa execução, nessa criação. Interessante. Não fui chamada a tirar mais 2 cartas desse oráculo, então vai ser já um pouquinho diferente do caminho branco. Mas é para isso mesmo, por isso que eu não tirei as cartas antes. Vamos entender melhor? Qual é o oráculo das anciãs sobre isso que você está gestando, cuidando, fazendo crescer com seu trabalho, com sua dedicação? Será que é algo fora de você ou é algo dentro, uma nova visão de mundo? Ou trabalho, abrindo caminhos aí profissionais para relacionamentos? Será que você está voltada mais para cuidar do outro, para cuidar de você? É sobre cuidado aqui, com certeza. Dedicação e diligência. Mas que mais? Claro que vai variar, né? Aqui é uma leitura coletiva, então vá discernindo aqui o que de fato serve para você. Cristais, amplificação. Os cristais amplificam uma intenção, focalizam mais. Essa mulher está num círculo de proteção, né? De novo, alguém muito em si mesma, em si mesma. Eu arrisco a dizer que não é muita gente fora de você que está sabendo disso que você está dedicado, sabe? A criar, ou a nutrir, a fazer crescer e prosperar. Acho que é um projeto muito íntimo, algo muito seu. Aqui temos o céu, né? Lá temos o símbolo da terra. E aqui temos muita conexão com o cosmo. Isso me lembra Platão, mundo das ideias, né? Trazer algo que está no mundo das ideias para o mundo material. Você está dando espaço, ou deveria estar dando, para alguma ideia que você teve. Sabe aquela coisa de, bom, por que não? Eu sempre pensei isso, né? Ou me ocorreu essa ideia, por que não tentar? Por que não focar em realizar isso? Uma ideia que é sua. Uhum. Aqui temos um oráculo de individualidade e independência. E autoestima, né? Convenhamos, a gente tem que ter autoestima para... Como pode ser difícil às vezes, né? A gente confiar numa ideia que é nossa. Esse círculo pode ser você se protegendo das pessoas ao redor, né? Então outras pessoas podem não achar que é uma boa ideia, ou você pode nem ter compartilhado a ideia que você está fazendo crescer por medo, por acreditar, né? Por conhecer as pessoas ao seu redor e já achar que elas não vão concordar muito. Mas, de toda forma, temos um incentivo das anciãs para que você continue nesse movimento. Deixa eu ver, só para confirmar isso.
Ah, temos um deus cornífero, virilidade, olha. Pode ser que tenha aí alguém próximo a você, tá? E eu entendo de quem ou do que você está se protegendo, ó. Ou deveria estar, tá bom? Temos aqui uma figura masculina ou uma figura yang. Pode ser uma mulher, né? Mais impositiva, mais yang. Você me parece alguém que tem muitas ideias, mas que nunca foi muito de botar elas para acontecer no mundo sozinha, sozinho, né? Precisa de ajuda ou pediu ajuda em outros momentos, ou então era mais do tipo, tem isso que eu quero, que eu penso que seria bom, mas eu acho melhor eu ouvir o conselho de quem sabe mais, de quem tá mostrando aí mais no mundo que dá conta, que faz, acontece. Isso aqui pode ser um mentor, uma mentora, uma mãe, um pai, alguém que você vê como figura de autoridade e de virilidade, né? Alguém que faz e acontece no mundo. Essa pessoa tem um livro, tá vendo? Ela parece saber o que fazer. Mas você está se protegendo. Tem um chamado aqui para você, nesse momento, pelo menos, não levar tanto em consideração a fala dessa pessoa. Pode até ser quem fica aí buscando muita orientação na cartomancia, tá? Tem um chamado aqui para você, nesse momento, usar mais a sua energia, a sua vitalidade, para realizar aquilo que o seu coração, a sua ideia, não é nem o coração, porque as suas ideias dizem que é melhor. Dê um voto de confiança a si mesmo, pronto. Isso pode ser especialmente difícil em momentos em que alguém que a gente confia muito, que a gente acredita que sabe muito, diz, olha, não acho que você devia ir por aí não, hein? Mas nesse momento aqui as anciãs estão te chamando para dar um voto de confiança. Por quê? Porque, olha, lembra que eu falei aqui que muito do trabalho é escondido? A gente não vê o que o corpo dela tá passando aqui dentro para gestar e nutrir esse neném, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o corpo da mulher muda todos, as vísceras, né, movimentam-se muito de lugar, enfim. Muita coisa acontece aqui dentro que essa figura não sabe, não tem nem como saber. Ela tá indo de acordo com o livro, né, com generalizações. E nesse momento, parece que o melhor para você não é ouvir sobre generalizações, não é estudar em livros, mas ir para a prática. Ok. Nossa, um chamado claro aqui para ir para a prática. Às vezes isso aqui não é nenhuma figura externa, é você, é o seu lado yin, o seu lado criativo, feminino, e o seu lado yang, seu lado masculino. Sabe aquela coisa de você precisa se proteger desse seu lado, porque ele sempre vai achar que tem mais um livro que precisa ler, mais um curso que precisa fazer, você não está pronto, não está pronta para gestar e criar algo no mundo, criar uma oportunidade, abrir um caminho, fazer do seu jeito. Vamos ver aqui no oráculo da lua, o que a gente tem. Mantenha a sua visão. Exato, gente, parece até que eu tinha visto antes, né? Mantenha a sua visão. Lua fixa. É a lua, né? Regente das nossas emoções, daquilo que a gente tem de muito íntimo, as nossas impressões e afetos sobre o mundo. Meu querido, minha querida, menos teoria agora e mais prática baseada na sua visão, na sua intuição. Dê a si mesmo um voto de confiança, tá? Dê a si mesmo um voto de confiança, porque tá muito próspero isso aqui. São grandes as chances de sucesso. Inclusive o uso de cristais de proteção, proteger-se ou dessa pessoa, né, da influência mental que essa pessoa aqui pode ter sobre você, ou proteger-se de si mesma, de si mesmo, do seu lado mental. Aí eu sugeriria que você evite o uso de cristais. Se você é um bruxo, bruxa, mago, xamã, né, que usa cristais, trabalha com cristais, né, a gente não usa da natureza, a gente trabalha junto com ela. Então eu sugeriria que você pare de usar cristais de energia mais yang e foque naqueles de energia mais yin. Então não é usar uma turmalina negra para se proteger, né, dessa figura, mas é focar em você, então focar no uso de cristais que amplifiquem a sua conexão com a sua intuição. Pedra da lua, fluorita, labradorita, com a sua magia interna, sabe? Com aquilo que é seu.
É isso. Vamos ver aqui no Oráculo das Bruxas do Samhain, o que mais que a gente tem? Mensagem de empoderamento da sua artista, sabe? Seja mais artista. Ah, temos o altar. O altar saiu também para a mensagem do caminho branco. E o altar tem a ver com isso aqui também, né? Mas aqui é um contexto diferente, tá bom? Não precisa necessariamente ir lá no caminho branco depois, não. O contexto aqui tem a ver com... O altar, ele é uma representação externa dos seus poderes internos. O poder da bruxa não está no caldeirão dela. O poder dela de gestar algo, né? De fazer ali uma alquimia, misturar os elementos, as condições que chegam na vida, de forma a gerar um resultado que ela quer. Isso tudo é simbólico. A força que o caldeirão dela tem é comparável, né? É medida pela força que ela reconhece em si de ser capaz de fazer essa alquimia, de juntar os elementos necessários para criar uma realidade que ela quer. Seja na vida amorosa, na vida profissional, na vida familiar, aqui temos, né, para todas as áreas, dependendo daquilo que você precisa nesse momento, daquilo que está se conectando aí com você. O fato é que o altar, as ferramentas, elas são só um símbolo, o poder não está nelas. O poder está na bruxa, no mago, no xamã, né, no médium, a forma como ele se relaciona com aqueles elementos de oferenda, de rito. Né? O poder da realização da oração não está no terço, mas na fé com que eu me conecto, a fé em que eu posso, né, em que eu posso, através da minha conexão com algo maior, criar condições para chegar onde eu quero chegar. Muito bonito. Mais uma aqui. Muitas cartas para vocês. O sapo, ok. O sapo é a cura, né? Muita gente aqui ouve demais, em excesso, a opinião alheia, fica buscando a validação dos outros por causa de uma ferida emocional, tá? O sapo é aquele animal que amadurece e dessa forma ele deixa de ser um ser totalmente emocionado, né? Para de viver só na água e começa, depois de girino se torna sapo, ele começa a viver na terra, no plano do concreto, no plano material. Então, temos sim um chamado aqui para que você... É um amadurecimento que está acontecendo, tá? Uma mulher que se torna mãe, né? Ela, no início, me mostraram aqui as anciãs, aquela mulher que acaba de ter neném e para tudo ela pede conselho, né, de mulheres que já tiveram filhos, ou da mãe, ou da avó, enfim. E aos poucos ela vai tomando um pezinho na terra, né, e sentindo que ela consegue caminhar só e cuidar diligentemente daquele neném. É natural esse caminho, tá? Não ouça tudo isso que eu tô dizendo aqui como, ai, tá vendo, olha, eu ouço demais os outros, ai, né, errada sou, pobre de mim. Nada disso, é normal. Você está amadurecendo, esse é um momento muito bacana, me parece, em que você está se emancipando. Deixando a sua parte emotiva e criativa se expressar no mundo. O que é isso, né? Eu paro de... Vou dar o exemplo do neném, né? A qualquer choro do neném eu ligo para minha mãe para saber o que fazer e eu começo a perceber que deixar que o meu afeto, a minha percepção, a minha intuição ali ouvindo o neném chorar me diga do que ele precisa. Mas isso é aos poucos, né? E aí eu tô falando do neném, mas pense num projeto, pense num caminho, né? Tomar decisões, alguém que consultava muito outras pessoas para tomar decisões, ou consultava muito livros, consultava muito a própria razão. Às vezes você não consulta ninguém, né? Você pode estar aqui falando, não, Elisa, não, eu sou super autônoma, né? Eu que tomo minhas decisões. Mas será que você não está pensando só na razão e sufocando, às vezes, o seu lado criativo, intuitivo e emocional? Porque é ele que está amadurecendo e pedindo passagem nesse momento. Vamos ver os animais. Com grande potencial de sucesso aqui, tá? O seu sucesso aqui, nesse momento da vida, está atrelado à sua criatividade, muito mais do que ao chamado da razão. Está atrelado à sua intuição e afetos, muito mais do que
ao que a mente diz que deve ser feito, porque é assim que todo mundo sempre fez, ou sabe? Não, é você quem sabe, é você que está na sua própria pele. Ah, purificação mesmo. Temos o abutre, grande amigo da bruxa. O abutre, ele se alimenta daqueles animais, das carniças, né? Ele limpa a natureza, ele limpa a mãe natureza, ele dá caminho para aquilo que não serve mais ao mundo dos vivos. Purificação de crenças, né? As tão faladas crenças limitantes aí. Está purificando aquilo que não serve mais, né? Formas de pensar, de entender que eram muito generalistas, muito, né? Já é carniça, não serve mais a vida nova que você está criando para você. Meu querido, minha querida, que bonito. Tô vendo gente aqui que está se renovando e mudando de fase para uma fase muito mais autônoma da própria vida. Se libertando do que papai mandou, do que, né, um guia, alguém que te orientava e que sempre parecia saber mais, falava, e se de forma diligente e responsável, isso é muito legal aqui, né? Você pode ter um medo, especialmente se você é do tipo que sempre ouviu muito conselho, você pode ter medo, né, de não estar pronto, a coisa da síndrome, não é síndrome, né, da impostora, tem que parar de usar essa síndrome, porque na verdade é o contexto machista que muitas vezes faz as mulheres duvidarem mais de si, do seu potencial, do que os homens, mas não vou entrar muito nisso. Bom, o fato é que não há motivos para você achar que a coisa vai ser menos bem feita porque é você que está conduzindo com a sua emoção, com a sua criatividade. Muito pelo contrário. É ela que agora é o que nasce. Ah, e o morcego. É bom, agora eu acho que realmente pode valer a pena você dar uma olhadinha aqui, ó. Tem a minhoca guardando o potencial criativo. Olha só, fora ela é regida pelas normas, ela se deixa reger pelo preto no branco. Mas dentro ela guarda um potencial colorido, criativo, inovador, inovações, abrir-se para inovações. É Júpiter, né, gente? Júpiter está influenciando muito o nosso período agora. Essa é uma leitura atemporal, mas se você estiver vendo no momento em que eu estou enviando, ou próximo, o momento é muito propício para quem tem um potencial guardado aí, né? Quem era aprendiz ir se tornando mestre, mestra. O morcego, ele fala da mudança, né, da vida, essa inversão, ele vive na noite, quando muitos dos animais aqui desse oráculo, pelo menos, vivem, né, realizam as coisas durante o dia. Então tem uma inversão, percebe? Muito do que parecia, do que era certo e era o caminho para você criar algo e gestar algo antes, agora não vai ser mais. Você está criando suas próprias regras. É isso que eu estou vendo aqui. Ao amadurecer, você fez o seu papel brilhantemente aqui de aprender com quem veio antes, tá? Ó, parabéns, você soube aprender, né? A gente não pode esquecer que esse lugar de quem ouve muito conselho, busca sempre a validação de quem sabe mais, não é ruim, né? É muito útil, importante mesmo quando a gente está na etapa aprendiz da vida. Mas agora é hora de você dar seu sangue, alocar sua vitalidade onde? Em experimentar. Experimentar, nutrir do seu jeito, com paciência, né, diligência. Por que com paciência e diligência? Porque é assim que uma nova forma de agir vai se tornando daqui a pouquinho uma regra, né? Ela nasce como uma nova forma. Aí se eu fizer diferente do que fulano está mandando, do que no livro está mandando? Bom, tenha paciência, observe ao longo de um tempo os ciclos da lua, né? Age de um jeito diferente do que foi mandado, do que está no livro, e anota. Vai anotando. Vai percebendo se você tem resultado e se não tem, por que que não tem. O método da experimentação, né? É hora de experimentar. Se você está pronto para se experimentar. Tá bom? E ó, finalizou um ciclo aí, tá? Pode até ter havido aqui a partida de alguém querido, de alguém querida, que era um guia, né? Um mestre, uma mestra, alguém que você botava muita fé que tinha as respostas para você. Né? Dois animais aqui de alguma forma relacionados a esse processo de morte e renascimento, né? Renascimento para uma nova vida, um outro contexto. Tá bom? Bom, vamos finalizar com algumas cartas de tarô para a gente definitivamente compreender aqui por onde passa. Opa.
fazer bagunça aqui. Ok. Vou deixar essas aqui. Vamos com o tarô agora para finalizar. Algo mais, anciãs, para esse pessoal que está se abrindo tão corajosamente. Coragem, gente. Coragem. Tão corajosamente para se tornarem mestres, mestras de si mesmos, mais ainda. Esses e essas que são tão bons estudantes, tão bons aprendizes, agora estão aí corajosamente se tornando mais realizadores a partir das próprias regras. Gestores, nutridores do próprio caminho. Ok. O imperador, nossa, por falar em gestor do próprio caminho, né? Administrar a própria vida. Pode ter gente aqui que está administrando as próprias finanças, a própria casa, mudando de casa, passando de uma etapa da vida, né? Mulheres também que se divorciaram e que vão morar sozinhas, ou filhos que estão saindo do ninho. Tem mudanças acontecendo, fins de ciclo, né? Com aqueles animais ali. Fins de ciclo que estão inaugurando um momento de maior autonomia. Imperadoras, imperadores da própria vida. Olha, o leão, coragem, tenha força, tenha coragem, você tem pureza na boca, que coisa linda. Essa rosa, né, na boca do leão. As anciãs dizem que você está tido em alta conta aqui, tá, pela egrégora das bruxas. Dizendo que você tem a pureza necessária, o coração bom, aqui na minha região fala assim, o coração bom necessário, né, não tô falando que você é perfeito, claro que não, mas as intenções bem alinhadas, sabe? Temos o sol aqui também. Você está iluminada por uma razão, você tem discernimento, é isso, discernimento suficiente para dar conta do seu próprio caminho. Uma injeção de ânimo e de autoestima aqui, né? Potência. Ah lá. Por mais que você sinta que não, né? Isso aqui é a própria questão lá do sentir-se de alguma forma impostor, impostora, que ainda não conectou todos os galinhos, todos os pontos, né? Que tá tudo meio espalhado. É isso. Tem que dar tempo ao tempo, tá? Por isso aquela primeira carta ali da paciência, cresce aos pouquinhos. Você, não é porque você acabou, tem gente aqui, vou dar o exemplo da mudança de casa de novo, né? Ah, minha vida mudou, tô mudando de casa, agora eu tenho que fazer tudo sozinha, vou morar só. E aí acabou de mudar, as caixas estão espalhadas, né? Ainda não tá dando conta e tá meio desesperada. Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou sentir falta dessa pessoa que me orientava, me guiava, me dava as respostas? A boa notícia é que você não precisa ter todas as respostas de cara. Né? Assim como uma mãe, quando nos primeiros meses de gravidez, ninguém pede que ela saiba tudo sobre como criar uma criança no mundo. Claro que não. Ela vai aprendendo aos pouquinhos. Então, no início parece tudo desconectado, por isso que você precisa ter no início mais coragem do que tudo, né? Para sustentar a ansiedade, para se perceber a paciência, a presença. Por isso é que talvez seja interessante mesmo você ouvir depois a leitura do Caminho Branco. Presença e paciência para ouvir os sinais, perceber os sinais dessa sua nova realidade. Porque é na sua relação com essa nova realidade, com esses, né, com os sinais que o ambiente, as suas relações vão te dar, que você vai aprendendo e se colocando cada vez mais nesse lugar de imperador, de imperadora. Se eu acabei de me mudar para um prédio novo, não tenho que saber de cara onde fica tudo, né? Qual é o dia do lixeiro e tudo. Não, vai aos poucos. Se eu comecei agora um curso novo, enfim, vale para tudo, tá? Adapte aí para o seu contexto. Mas é isso, viu? Olha lá, o sol vai brilhar, o sol também estava na primeira leitura, acho bem bacana assim que você ao finalizar aqui, caso a sua intuição diga, tá? Ela que é soberana, para você lá dar uma passadinha na leitura do Caminho Branco, eu acho que pode ser um bom complemento, ok? Mas é isso, desejo muito sucesso para você, boto fé em você, tá? Mesmo nos momentos aí em que você não estiver botando fé, boto fé, é assim mesmo que um novo momento em que a gente lidera a nossa vida surge, e em breve tudo vai fazer mais sentido, tudo vai estar mais organizado de novo, tá bom?
É isso, não ceda à tentação de ficar ouvindo conselho demais. Ouça o seu próprio conselho, dos seus afetos. E é isso, sucesso. Se fez sentido para você ou não, fique à vontade para usar a área dos comentários para isso, para compartilhar como é que foi a leitura para você. E se você achar, né, que foi uma boa leitura, considera aí curtir, compartilhar, ajudar no crescimento do canal. Isso é bem bacana. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Olá, você que hoje escolheu o Caminho Negro, a terceira mensagem para receber um oráculo das anciãs, o oráculo das bruxas. Talvez você tenha se atraído aqui por essa obsidiana negra ou por essa carta, olha, bem te vi. Ou por essa carta linda que é a carta da Dama, Inocência. Ok, temos aqui a Virgem, a Dama, a Donzela da bruxaria, né? A face jovem da grande deusa mãe. E de cara, bom, vocês sabem, né? O caminho negro tende a ser um caminho que vai trazer informações que estão ou inconscientes ou semiconscientes, pouco claras aí na sua jornada e que as bruxas podem esclarecer para te ajudar a seguir da melhor forma, tá? Dito isso, as mães pássaro estão aqui presentes também. A gente vai falar hoje sobre a diferença, começar pelo menos, falando da diferença entre inocência e pureza. Talvez você não entenda essas palavras exatamente como eu vou dizer, mas não tem problema, tá? Elas são só símbolos aqui para eu tratar de dois conceitos, duas posturas diante da vida. Uma mais propícia à clareza, né, à verdade, à autenticidade, outra que pode levar a gente para enganos, para ilusões, e que aqui eu vou chamar de inocência e pureza, tá bom? Bom, qual é a diferença para mim, né, e que as bruxas pedem que eu traga aqui? A gente pode ser puro, né? É bom que a gente tenha um lado, uma faceta em todos e todas nós que guarde a pureza. A pureza como aquele lado que se abre de coração para as relações, sabe, sem muitas reservas, que confia, que tem fé e esperança nas situações e nos relacionamentos, que dá outra chance, né? E dá outra chance por quê? Porque enxerga pureza também no outro, né? O espaço para constituir, para prosperar, para crescer uma pureza ali na outra pessoa. A pureza está muito relacionada à honestidade, à autenticidade, à clareza na comunicação, né? E tudo isso. Tanto vindo de nós, como a gente identificando que isso é possível na relação com o outro, com a outra, com o mundo. Já a inocência, pessoal, a inocência, ela pode ter a ver, né, com uma espécie de lado sombra, lado sombrio, lado pouco consciente e a serviço mais do egoísmo do que exatamente de relações mais bacanas, que é a ideia de que, tá vendo essa moça aqui, né, se mostrando como alguém quase que inofensiva, né? Ela não parece que vai machucar ninguém, muito pelo contrário, né? Parece aberta, sorridente, tem até um carneirinho, um carneirinho, né? Um símbolo aqui da sua inocência, da sua pureza, o Cordeiro de Deus e tal e tudo mais. Bom, mas aqui não somos plenamente cristãos, né? Então vamos lá trazer outros significados aqui, que podem estar relacionando essa inocência a um movimento do tipo: eu não me permito ver o mal. Né? Alguém inocente, diferente de alguém que tem pureza, que é puro, pura em alguma medida, quando a gente é inocente, na minha visão, a gente pode estar jogando com o mundo e com as pessoas. De que forma? Ah, eu não vejo mal em ninguém, né? Eu me coloco em situações de perigo, de risco, porque confio em todo mundo, não me dou o trabalho de estar presente, analítica, atenta às pessoas ao meu redor para ver se elas realmente são dignas dessa confiança que eu estou colocando nelas. Eu deixo passar sinais que a minha intuição manda.
né? Essa moça tá me remetendo muito a essa inocência, né? Tá me remetendo muito à irmã mais nova lá da história do Barba Azul. Inclusive, se você não ouviu nosso oráculo, Histórias que Curam, que foi sobre o Barba Azul da semana passada, sugiro que você dê uma olhadinha lá, tá? Se você ainda tem dúvidas aí em relação a essa questão da pureza e da inocência. Porque essa moça, né, lá da história, do conto da mulher selvagem, essa moça ela deixa passar um monte de sinais de que aquele moço não era muito bacana, né? Não estava cheirando bem. E tudo isso sob essa pecha, né? Sob esse véu aí, esse encantamento de eu sou inocente demais para perceber. Né? E muitas vezes as mulheres em especial, né, numa cultura como a nossa, elas são estimuladas até essa postura inocente, quase e também como um apelo erótico, um apelo sedutor, né? Olha como ela é menininha, olha como ela, né, é inocente, ela é inofensiva. E aí, cuidado, tá? A bruxa não tende a dar espaço para esse lado, não. Por quê? Porque ele é uma espécie de barganha com o mundo. Aí vamos entrar no lado mais sombrio dessa inocência, né? Que é diferente da pureza. A inocência, essa postura da vítima, né? Aquela pessoa que se coloca como uma potencial vítima dos ambientes, das relações, porque afinal ela é tão inocente, né? Ela é tão galera, ela nunca vê o mal, ela só quer olhar para o lado positivo, né? Essas visões aí esquizotéricas da vida, New Age, muito estranhas, né? Às vezes até estimulam isso nas pessoas. Não, evita falar do mal, evita ver o mal. Né? Olha, você está desconfiando do outro? Ó, isso é espelho, hein? Olha para você, na verdade isso é você. Às vezes não, tá? Às vezes é um sinal aí que a sua intuição tá te dando, né? Como uma loba que percebe com seu instinto, né, se aquele lugar ali na floresta é bom ou não para ela ir, se tem ou não predador, com seus sentidos aguçados, às vezes tem algo sendo dito ali, percebido pela intuição, mas que esse verniz da inocência, esse verniz da donzela, da mocinha, pode estar te impedindo de ver, tá? Então fique atento a isso, não é atributo só das mulheres, né? Os homens aqui também são muito bem-vindos, não binários também. Perceba isso, o seu lado feminino, né? Não tem dado muito espaço, um espaço excessivo para essa postura da inocência, que, como eu dizia, pode ser uma barganha que você está fazendo aí, né? Tem gente que se posiciona dessa forma vítima, não se responsabiliza por checar os reais perigos, né? Ou as mentiras, né, que podem estar ali num discurso do outro, os perigos de um ambiente, e aí depois quando algo acontece, mas não acredito que isso aconteceu comigo, eu sou tão pura, sou tão inocente, eu acreditei tanto, né? Como se o fato de você acreditar tanto te eximisse da responsabilidade que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, de zelar pela própria segurança, de estar atento, atenta aos seus instintos e intuições sobre as situações e sobre as pessoas. Então, cuidado para não oferecer o pescoço aí, né, como vítima, só para posar de mocinha, donzela, que é em perigo a ser resgatada por um príncipe, tá? E aí depois, né, depois que o mal acontece, porque em geral acontece a pessoas que estão nessa postura inocente, não pura, não da pureza legítima e autêntica, que se abre para o perdão, né, para a esperança, para a fé nas pessoas e no mundo, mas para essa postura inocente, né, de quem de propósito fecha os olhos para os sinais que as pessoas estão dando, que situações estão dando, de que pode não ser bem por ali, por aquilo que você está tendo a expectativa, que você está idealizando, e aí depois o mal acontece, né, emburra, né, agarra mágoa, fica aí nutrindo mágoas e emoções negativas, como se a culpa toda fosse do predador, do outro, né? De forma alguma estou aqui, espero que vocês me compreendam, culpabilizando vítimas, tá? Não é sobre isso. É sobre a gente, inclusive, conseguir se ver para além desse lugar de vítima de um contexto. Reconhecer onde houve ali uma escolha por não ouvir a intuição, por não ver, por fingir que não estava vendo o que a intuição dizia, tá bom? Colocar-se na mão do mundo e dos outros com uma confiança excessiva e enganosa, mentirosa, né? Bom,
Talvez esteja sendo meio dura, mas a energia das bruxas anciãs aqui chegou dessa forma, ok? Lembrem-se que o objetivo aqui não é ofender ninguém de forma alguma, é trazer uma reflexão, a possibilidade de um esclarecimento, de um insight aí, ok? Uma ideia, uma perspectiva para a sua situação. Mas vamos lá, vamos tirar mais cartas, vamos entender melhor por que será que a gente está falando disso aqui hoje, anciãs? Da inocência, né, e da pureza como atributos aí que todos e todas nós, tá? Temos, atuamos, alguns mais, outros menos, em alguns momentos da vida mais, em outros menos. A gente lança a mão dessa inocência. Vamos ver o que mais, anciãs? O que as bruxas querem dizer que possa te orientar aí no seu caminho material, espiritual, amoroso, profissional. Há quem use disso como uma estratégia, tá? Uma estratégia no jogo da vida, né? Se coloca sempre como alguém que não vê o mal, e aí quando o mal acontece, sente-se justificado, ou sente, né? Pode botar a culpa toda no outro. Mas até que ponto você não colaborou se colocando numa situação de vulnerabilidade extrema? Por favor, me compreendam, tá? Há situações em que a gente não se colocou em vulnerabilidade, a gente estava só vivendo a nossa vida e o outro foi que fez maldade mesmo. Isso também existe, tá? Mas não é disso que a gente está falando aqui. Um resultado positivo para todos é previsto, a lua cheia em Libra, olha lá, lua cheia em Libra, né? A expectativa de que... Nossa, eita Lili, hoje a gente vai bater um papo aqui, ó. Comunicação é a chave, vou colocar as duas, veja as coisas numa perspectiva mais ampla, é isso mesmo, olha. É preciso, tem um puxãozinho de orelha aqui, tá? Das bruxas, né? Tipo, cai na real. Cai na real, vê as coisas de uma perspectiva mais sábia, mais ampla. Por quê? Porque talvez você incorra, ou alguém próximo a você, né, esteja incorrendo nesse comportamento inocente, porque espera que tudo esteja bem o tempo todo para todo mundo, né? Ou está em busca de harmonia, então, não quero falar não, porque o que vão pensar, né? A lua cheia em Libra, Libra especificamente é um signo que traz muito a energia do eu vou fazer por conviver, né? Eu vou sempre pesar o meu lado e o do outro também, uma certa indecisão, uma dificuldade, na verdade, né, não exatamente uma indecisão, mas uma dificuldade em posicionar-se, porque o polo oposto de Libra é Áries, esse sim se posiciona até, né? Se não quer fazer uma coisa, não faz, não é não. Libra é esse que sempre vai considerar, mas talvez eu possa, né, passar por cima do que eu tô sentindo, do que eu tô intuindo, do que eu acredito que seria o melhor para mim, para pagar de boazinha, né, ser o bonzinho, a boazinha, não atrapalhar, não criar um desconforto, né? Então alguém que pode estar excessiva, lua cheia, um extremo aqui, né, um extremo dessa busca por botar panos quentes nas situações, né, de forma que todo mundo pareça que dá para todo mundo sair feliz da história. Bom, não dá, tá? Na vida real, né, as pessoas têm opiniões diferentes, visões de mundo diferentes, querem coisas diferentes. Num certo ponto, todo mundo está pensando em si mesmo e nos seus próprios objetivos egóicos, né? É muito bom quando a gente encontra e se relaciona com pessoas que, além de estarem olhando para os seus próprios objetivos egóicos, não está errado, mas é bom quando a gente encontra gente que também está dedicada ao outro lado da balança. Como parece que você, né, é assim. Também está dedicado a não olhar só o que quer, né, que as coisas aconteçam como ele ou ela quer, numa relação, num trabalho, na família, onde for, mas também está dedicado a olhar para o outro, né? Olha que bonito, é muito bonito quando isso aqui acontece, ó. Possibilidade de comunicar-se, né? Lua nova em Gêmeos. Comunicação é a chave, negociação. Como é bom, né, quando a gente encontra pessoas abertas a negociar com a gente. Olha, eu quero desse jeito, fulano, mas e você, né? O que você quer? E aí, são pessoas que vão abrir espaço para que você não precise posar de bonzinho, de boazinha, de inocente, né? De quem não vê o mal e que, para mim qualquer coisa tá bom. Ou então, eu até poderia me posicionar agora e falar que eu não quero, mas deixa, senão, né, minha imagem vai sair rasurada, eu vou parecer alguém que tá criando confusão, ou que não tá a favor
atrapalhando o fluxo da equipe, né, da relação. Muitas pessoas abusivas chamam o outro de cri-cri ou de alguém que está colocando vendo pelo em ovo, só porque outra pessoa está querendo se posicionar, né, e botar um limite, dizer aquilo que aceita ou que não aceita. Ou seja, meus queridos, minhas queridas, nem todo mundo está aberto à comunicação. Eu entendo. Né? Muitas pessoas estão por aí muito tirânicas, muito egóicas cada vez mais, né? Com esse advento aí da internet, do celular, cada um tem um celular, pensa do seu jeito, vê notícias que quer. Mas não é por isso que você vai, então, ficar aceitando que façam o que quiserem, que invadam seus limites. Né? Você vai dizer não, você vai se comunicar. Se comunicar de forma. E olha, isso aí é um problema muito do feminino mesmo, né? Em culturas machistas. Muitas vezes nós somos vistas como difíceis de lidar, irracíveis, bravas, né? Pouco femininas, só porque a gente tá usando falar, não, assim eu não quero. Vamos fazer de outro jeito, né? Então, não é porque o outro, a outra, não tá se abrindo para se comunicar e para negociar certas coisas que você precisa aceitar tudo então para poder conviver, para se fazer de inocente, né? Fingir que não tá vendo que essa relação aí com essa pessoa ou nesse ambiente de trabalho está abusiva e aí depois reclamar contra as pessoas ou depois, né? Porque na hora que bate a cabeça no travesseiro a gente sabe, sabe que ali não tá legal, né? Que tem algo não sendo comunicado da forma que te respeita. Tem um chamado aqui para autorrespeito, se respeite. Né? Você não está aí para ser um construto, alguém agradável e palatável para todo mundo ou para alguém específico. Não é essa a sua função num relacionamento. Né? É ser você. E aí todo relacionamento vai ter arestas. Ora a gente tá harmônico, né? E se encaixando perfeitamente, ora não. Eu ouvi uma frase esses dias, com certeza os anciãos querem que eu compartilhe com vocês, os anciãos bruxas. Uma frase assim, olha, se... Não me lembro, viu, gente, a fonte, eu sinto muito. Se vocês souberem de quem é, podem deixar aí nos comentários. Mas uma frase assim, se um casal parece exatamente se encaixar plenamente, né, em tudo, com certeza eles estão muito enganados. Ou então há algum nível de engano, sabe? Porque ninguém é feito para encaixar em você, na verdade. Nós somos seres com histórias, cada um forjado através da sua história, suas experiências dessa vida, de outras vidas. E o que a gente pode fazer é buscar, quando possível, um resultado o menos frustrante possível para todos os envolvidos. Não tem isso de um resultado positivo para todos o tempo todo. Num momento vai dar. Na hora de pedir a pizza lá, talvez vocês encontrem um sabor que todo mundo goste. Né? E aí o resultado positivo para todos ali, naquele momento, é possível. Agora, sempre o tempo todo, não. Tem alguém se anulando nessa história. Seja no relacionamento amoroso, seja familiar, seja no trabalho. Vamos ver aqui. É isso. Olhe o seu reflexo no espelho. Meu querido, minha querida, hora de crescer, amadurecer a sua visão de si mesmo, de si mesma, tá? Entrar numa jornada mais profunda aí de autoconhecimento, despir-se da imagem que você quer passar para as pessoas ao seu redor. Tô vendo aqui bruxas sedutoras, tá? Bruxos e bruxas da sedução. Esse é um poder maravilhoso, porém pernicioso, que pode se voltar contra nós, né? Tô vendo aqui aquelas bruxas e bruxos moldáveis, que sabem se moldar e aparentar exatamente o que o outro quer que você aparente. E assim você consegue muitas coisas. Mas e aí, cadê você na história? Será que não tá tendo aí um movimento de desrespeito à sua individualidade? Deve ter algo aí que você quer e que você não negocia de jeito nenhum. Nem para parecer agradável, bela, sedutora, atraente para o outro ou para outra. E aí? Se defende esse lado? Existe esse lado? Você está consciente dessa parte aí que é sua, autêntica, inegociável? Tem que olhar para o espelho e descobrir. Tá? Isso é muito importante.
Muito importante nesse momento. No mínimo que você tenha consciência de que você está fazendo isso consigo mesmo, consigo mesma. Tá? Isso é o que as anciãs dizem. É uma estratégia legítima, né? Muitas bruxas aí, bruxos do charme, né? Das águas, né? Que fluem. A água é um símbolo, um elemento da natureza muito associado a esse tipo de bruxaria e magia aqui, né? Que é a coisa do eu tomo a forma melhor para o momento, eu me adapto ao outro, ao que aquele ambiente quer, ao que aquela pessoa quer com facilidade, né? Mestra das ilusões, mestres das ilusões. Você pode ser assim? Claro que pode. É um jeito de conseguir, né? Viver as suas coisas, viver a sua vida e conquistar o que você quer conquistar. É, mas até que ponto isso não está te ferindo, né? Ah, eu sou inocente, eu só quero que o bem de todos prevaleça no fim das contas. Você está ganhando algo com isso, tá? Antes de mais nada, as bruxas querem que você tenha consciência de que algo está ganhando com isso. A admiração das pessoas, no último caso aqui, que elas banquem algo para você, que elas, né? E tá tudo certo, mas então não se veja como uma inocente vítima da história. Há algo que você está ganhando com tudo isso. Ah, mas eu não tenho espaço para ser eu mesmo, para ser eu mesma. Bom, então diga alguns nãos aí, comunique as suas necessidades. Ó, potência, o cavalo. Você tem muita potência. Qual é o problema? Quando que aqui temos um problema, né? Quando essa bruxa, esse bruxo, de que a gente está falando aqui, que pode muito bem ser você, claro que essa leitura pode estar falando de alguém que você conhece, tá? E aí talvez seja importante você conhecer melhor essa pessoa aí perto de você que tá bancando o inocente, a boazinha, o bonzinho, mas que no fim das contas, lá dentro, sempre acaba alimentando muita frustração. Frustração do quê? Dos próprios objetivos. Né? E quando o seu objetivo deixa de ser agradar o outro para que o outro te dê coisas? E aqueles objetivos que só você pode alcançar? E tem que alcançar com as suas próprias mãos ou com as suas próprias patas, né? O cavalo, a potência. O cavalo é um animal da potência em direção aos seus objetivos. Aquele que não depende de nada nem ninguém além das próprias forças para chegar onde quer chegar. E quando você tem um objetivo como esse e não consegue seduzir ninguém ou bancar inocente para ninguém, ninguém te ajuda nisso, né? Você tem que ir sozinho, sozinha. Aí a mágoa vem, né? Depois de tudo que eu fiz por vocês, depois de tudo que eu abri mão aqui, sendo tão boazinha, solícita, inocente, não vendo mal em ninguém, querendo equilibrar, contemporizar, deixar todo mundo feliz. Me parece que você ou já chegou o momento, ou em breve chegará o momento em que você vai olhar no espelho e falar: não, mas tem isso aqui que eu quero conquistar por mim mesmo, pelas minhas próprias forças. E pode haver grande frustração aí se você esperar a ajuda dos outros para esse objetivo. E aí essas pessoas que já te colocaram nesse lugar, né? De quem, ela sempre cede, é só falar com jeitinho, ela é inocente, ela vai ver pelo lado bom. E essas pessoas disserem não para esse seu sonho. Falar, não vou te ajudar não. Isso eu acho que não é bom para você, não serve para você esse caminho. Então não vou te ajudar não. E o lagarto, E aí? O lagarto é esse animal de sangue frio, né? Ele é o ambiente em que ele tá que determina se ele vai estar quente ou vai estar frio. Tanto é que os lagartos ficam no sol para se aquecerem, mudam de temperatura de acordo com o ambiente em que estão. Você me parece alguém muito flexível, ou essa pessoa de que a gente está falando é alguém muito flexível e que direciona a sua potência, aqui temos o elemento fogo, direciona a sua potência, é muito amável, no fundo do deck temos a lontra, amável até demais, tá? Dizem as bruxas, as anciãs, porque essa amabilidade ela pode ser, não briguem comigo, ou se brigarem, fica à vontade, mas, bom, sou só mensageira. É uma amabilidade forçada, tá? Manipuladora. Se eu for bem boazinha, bem inocente, parecer bem inofensiva, ninguém vai me fazer mal. E olha, não necessariamente, tá? As pessoas fazem bem ou mal pra gente por escolha delas. Não dá pra gente manipulá-las a serem amáveis e bacanas com a gente só porque a gente tá sendo amável e bacana com elas.
É uma forma de manipulação também. O que você pode e deve é, por respeito a si mesma, né, dentro do conselho que eu trago aqui para você, é dizer não quando o respeito não estiver sendo servido na medida em que você está oferecendo ele. E para isso não dá para ser doce, né? É preciso ser firme. Olha, não, desse jeito não vai dar. Hoje não vai dar para ser o resultado positivo para todos. Hoje eu vou buscar o que eu quero. Pode me ver como menos dócil, né? Menos inocente, como uma bruxa que seja. Mas eu tô indo aqui em busca daquilo que eu acredito e que eu quero para mim. Tá bom? Mas para isso é preciso se conhecer, olhar no espelho, falar o que eu negocio e que eu não devia estar negociando. Não quero negociar, tô só negociando para barganhar aí com uma imagem de santa, de santo, de bonzinho, de boazinha, de adequado. Ok? Mas vamos lá, vamos finalizar a leitura com 3 cartinhas do tarô, para ver se é isso mesmo, se tem algo mais que as anciãs queiram dizer para você. Espero ter deixado claro que essa é uma postura legítima, tá bom? Útil em vários momentos, né? Não tô dizendo que a gente tem que ser rebelde, se posicionar o tempo todo. Não, é uma posição útil também, essa da sedutora, né? De quem seduz com bom comportamento, bom menino, boa menina. Às vezes é exatamente o que o seu coração diz para você fazer, né? Olha o cavalo aqui de novo. Mas, nesse momento, arrisco dizer, você tá... ou essa pessoa próxima a você tá tentando usar desse lugar da inocência para manipular os outros a ajudarem você ou essa pessoa a chegar onde ela quer chegar e deve chegar com as próprias pernas, sem manipular ninguém. Vamos ver. 3 cartinhas do tarô, anciãs bruxas, para finalizar a leitura do caminho negro. É isso, você tem mudança, a borboleta. É apenas isso, tá? Posso ter parecido um pouco dura ao longo da leitura, mas o fato é que você está só transformando-se, mudando de estratégia. Uma estratégia que deu muito certo por um período, agora não é a mais adequada para o que você quer agora. E aí é hora de mudar de estratégia, ser mais bruxa e menos princesa. Foi o que eu ouvi aqui. Menos princesa da Disney, mais bruxa. Temos o 7 de copas. Você está sonhando com novos lugares, novas possibilidades. E se eu fosse diferente? Ou então seria bacana você sonhar com isso agora. Se visualizar, se ver, né? Ser capaz de se ver em outros formatos, vestindo outras personagens. O que eu quero dizer com isso, né? Não forjando, fingindo uma nova personalidade, mas a gente pode ter muitas facetas, né? Muitas formas de se apresentar, igualmente autênticas. A gente muda, isso que eu quero dizer. O momento muda e a gente pode mudar com o momento, desenvolvendo novas capacidades. Justiça, é justo. É justo que assim seja. É justo que você, nesse momento, supere essa dualidade de menina boa, menina má. Você pode ter as duas, né? Ou menino bom, menino mau. Você pode ter os dois dentro de você. E na maior parte das vezes, quem define isso de se você está sendo uma menina boa, uma menina má, está definindo com base em quê? Está sendo uma menina boa se está agindo como eu quero que haja. Está sendo uma menina má quando está agindo como eu não quero. Então, qual é o crivo? Isso é que é importante olhar no espelho agora e entender. Qual é o crivo fiel da balança? O que está definindo aí na sua mente, no seu coração, na sua forma de agir? O que é adequado e o que não é? Como é que você pode ser e como é que você não pode ser? Será que é o olhar do outro? Será que é um olhar manipulador seu? Ou será que é um olhar mais autêntico, mais maduro? Sobre as relações e sobre você mesmo, sobre você mesmo. Lembrar que tudo é, como eu disse lá no início, comunicação, negociação das diferenças. Né? É sempre a gente olhando um pouquinho para o que a gente quer e quer daquele jeito e pronto, acabou. E outro pouquinho para o que a gente pode ceder para que seja do jeito do outro dessa vez. E fazer isso a partir do máximo de autenticidade possível com relação ao seu propósito.
que você quer com essa relação? Tá claro para você o que você quer da relação? O que você quer de si mesmo? De si mesmo? Uau! Começou a crepitar ali a chama da minha vela de Arcanjo Miguel. Arcanjo da Justiça de Deus, né? Bom, acho que é a minha deixa para finalizar, tá? Desejo que seja um momento mesmo de grande reflexão, olha lá, o pendurado, de grande reflexão, muita reflexão, né? A que serve nesse momento a minha inocência? É inocência ou é pureza, primeiro? Onde é inocência? Onde é pureza legítima? E a que está servindo esse meu comportamento? Eu estou consciente de como é que eu estou usando dessa ferramenta para a vida? É assim que eu quero mesmo? Eu estou me enganando outras pessoas, né? De forma menos consciente do que eu gostaria ou poderia. Tá bom? Vou finalizando por aqui. Eu espero de coração que tenha sido uma leitura útil para o seu momento, bacana. Se sim ou se não, fica à vontade para usar a área de comentários para me dizer, tá bom? E se você gostou da leitura, se fez sentido para você, considere aí dar o like, curtir, se inscrever no canal, compartilhar. Isso é bem bacana. Sei que eu costumo pedir isso pouco, mas bom, vou dizer, né? Acho que, sendo bem justa, like e compartilhamento, inscrição não é coisa que a gente pede, que a gente faz por merecer. Então, se você achar que mereço, com base naquilo que eu ofereci para você, vai ser uma alegria poder te ver aí depois de novo com mais facilidade. Porque a partir do momento que você se inscreve, né, ativa o tal do sininho, criamos mais oportunidades aí para que você veja quando uma nova leitura for postada, tá bom? A gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau!